Alguém chegou? Tá gravando, pode ir. Bom dia, pessoal. Como o João estava falando agora há pouquinho, vocês podem começar se apresentando, falando de onde vocês são, qual turma que vocês são? Pode escolher. Bom, então eu vou começar. Bom, eu me chamo Viviane Klein, eu sou da turma de terça-feira, né, do Encontro de Botânica Dialógica. Eu sou do Rio Grande do Sul, moro aqui no Sul, né, trabalho atualmente como professora emergencial para o Estado, mas muito recentemente, apenas há um mês atrás, né, que eu comecei essa vivência dentro da prática de ensino. Mas antes disso, então, eu fiz a graduação em Pelotas, me formei em Ciências Biológicas na Federal de lá, e após isso eu fui para Manaus realizar o mestrado em Botânica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, lá, o INPA, né? Onde eu trabalhei com ecologia, padrões ecológicos que influenciam na distribuição de orquídeas, né, nativas da Amazônia. E depois do mestrado, eu ingressei no doutorado, estou cursando atualmente o doutorado, né, agora devido à pandemia, a gente teve uma pausa nas atividades, porque o INPA está com as atividades todas restritas, então a gente não está conseguindo fazer campus, não está conseguindo fazer laboratório, e devido a isso eu dei uma pausa no doutorado e retornei para o Rio Grande do Sul, né? E durante esse processo aqui no Sul eu prestei a seleção para professor emergencial do Estado, e agora estou atuando, então, nas disciplinas de ciências para o ensino fundamental. Beleza, e você, Isadora? Bom dia, boa tarde aí para quem está assistindo outro horário, né? Boa noite. Eu sou Isadora, eu sou professora do Distrito Federal, né? De Escola Pública do Distrito Federal. Esse ano eu estou com o 6º ano, mas ano passado eu dei aula para o 8º e 9º ano. Sou muito nova nesse mundo aí da docência, né? Tô só esse tempinho curtindo aí com as crianças. E antes eu estava me dedicando, igual a colega Viviane aí, para a pesquisa, né? Desde a minha graduação, eu trabalho com pesquisa e botânica. Na verdade, a minha primeira experiência com pesquisa, ainda na graduação, acho que no terceiro semestre, se eu não me engano, eu trabalhei com ecologia do fogo do cerrado, né? E aí, aqui, a galera que trabalha com ecologia, ou trabalha com parâmetros físicos, ou trabalha com planta, porque os bichos correm do fogo. Então, eu trabalhei com sementes, né? E com germinabilidade de sementes depois da queimada. Foi muito legal, uma experiência muito legal. Depois eu fui trabalhar com florística de espécies epífitas e trepadeiras lá da Chapada dos Veadeiros, mas não me identifiquei muito com essa área, infelizmente, e voltei para a ecofisiologia, né, que é, de novo, a interação das plantas com os parâmetros ambientais. E aí trabalhei com estresse de ultravioleta, no tempo que eu morei lá na Irlanda, que eu fui aluna do Ciências Sem Fronteiras, e trabalhei, e aí voltei e fiz meu mestrado com estresse de alagamento, com plantas da Amazônia e de Cerrado. E aí, depois disso tudo, eu engravidei, larguei a pesquisa e fui ser professora. E aí é isso, minha trajetória. Certo, riquíssimo. E aí a escolha de ter vindo falar com vocês é justamente por causa dessa relação que vocês têm com a ecologia, né? No caso, vocês duas compartilham aí a relação de pesquisa com ecologia, e é isso que a gente quer explorar aí no ensino de botânica. Então, eu queria que vocês falassem como que vocês acreditam qual a importância da ecologia para a importância de relacionar a ecologia com o ensino de botânica, e como que vocês acreditam que isso vai contribuir para o processo de compreensão dos alunos sobre o mundo e sobre a sociedade em que a gente está vivendo? Vamos voltar para a Viviane e depois Isa? Pode ser?
Pode ser. Na verdade, esse é um grande desafio, né, Ingrid, que é a gente associar os nossos conhecimentos teóricos, né, com a prática do ensino, porque eu sempre falo, né, que durante a minha graduação eu tive comecei tendo as disciplinas fragmentadas, os ensinos, né, os conceitos básicos, tanto de botânica, anatomia, fisiologia, mas para mim tudo fez sentido quando eu tive ecologia, né? Que é o momento que tu integra todos esses conhecimentos, né? Que tu vê que tudo está integrado mesmo, interlaçado, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio quanto educadores, né? Que é levar essa integração, essa conexão para os alunos. Porque a gente tem a botânica, a gente tem, né, todos os conhecimentos, os conceitos básicos sobre isso, mas a botânica ela está integrada com as demais ciências num contexto geral, né? Então, como que a gente leva isso para dentro da sala de aula de uma forma acessível para os alunos e permite a eles fazerem essas conexões entre o mundo, né? Entre os conceitos básicos que é passado em sala de aula, com as suas vivências no seu dia a dia e, de uma forma mais geral, com o planeta, né? Então, eu acredito que esse é o nosso principal desafio e, com certeza, talvez seja uma das questões mais importantes do ensino, né? Fazer essa transmissão entre a sala de aula, o cotidiano deles e o mundo em si, né? Antes de passar para a Isa, Vivi, eu queria que você comentasse um pouco, porque quando a gente lê lá a sua história, tem uma parte que eu achei muito curiosa e eu fiquei morrendo de vontade de saber mais. Porque você escreve assim, que você foi para o IMPA e que você meio que... Não sei se eu vou estar falando com as palavras certas, mas dá para meio que dividir a Viviane de antes e a Viviane de depois, né? Exato. Dessa experiência. Queria que você contasse um pouco sobre o que foi essa experiência de fazer pesquisa lá, e por que, de repente, o que você vivenciou nesse lugar pode acabar transformando a sua prática pedagógica. Aí a gente passa para a Isa depois. Beleza, Ingrid. Eu sempre falo, eu tinha uma Viviane antes, né, de ter toda essa vivência amazônica e de outro estado, de outra cultura, e uma Viviane hoje, né? Então, eu acho que foi uma mudança, principalmente, assim, em mim, quanto ser, né? Em mim, quanto profissional, porque eu acho que a Amazônia traz isso para a gente, né? Uma visão muito mais ampla, né? Porque é uma imensidão, né? Então, sem falar que a Amazônia ela tem toda uma visão internacional, né? Que às vezes nós aqui do Brasil não damos o devido assim, o devido, não sei, me fugiu a palavra, mas tipo valor, né? Talvez o devido valor para a Amazônia, quanto no exterior tem essa visão. Então, existe um interesse muito grande. E quando eu vivenciei isso, eu consegui entender muito que a Amazônia, ela não é apenas local. A Amazônia, ela é mundial, ela regula o clima, ela regula o regime de chuvas do país inteiro, né? Então, essa visão, né, do geral me fez mudar muito a abordagem que a gente dá, né? Porque a gente tem que pensar que um distúrbio, né, que vem acontecendo, principalmente relacionado ao desmatamento, ele não tem só influência local, ele vai influenciar regional e talvez, dependendo da amplitude, mundial, né? Então, eu acho que isso me fez mudar, principalmente, tipo assim, que a gente não é um ser isolado, né? A gente tem conexões, existe um network, né? Uma rede de interações por aí que está tudo interlaçado, que está tudo correlacionado. Então, a nossa ação quanto ser ou quanto pesquisador pode ter uma grande influência num contexto muito maior, né? Com certeza.
É uma visão que leva um tempo até a gente desenvolver, né? De estar separado até você realmente perceber que o mundo é você e você é o mundo, né? Leva um tempo, enfim. Isa, você pode comentar um pouquinho agora sobre a questão? Se você quiser que eu repita, eu repito ela. Sobre a fala da colega Viviane, eu tenho duas coisas. Tem muita gente, pelo menos na minha turma de sábado, que fica o tempo inteiro falando: ah, porque eu não tenho mestrado, porque eu não tenho doutorado, eu tô até com vergonha de falar isso aqui e tal. Você vê que os professores, como se fossem, se rebaixam, porque não fizeram parte da pesquisa ainda. E, na verdade, quando a gente vem de uma trajetória de pesquisa, para a gente entrar no mundo da docência é um negócio, assim, muito difícil. Muito difícil, porque, assim, é outra linguagem, né? Quando a gente está na pesquisa, a gente tem que ser o mais técnico possível, porque senão você vai ser julgado, né? Porque você está sendo simplista demais. Então, quando a gente apresenta simpósio, quando a gente faz qualificação, quando a gente faz defesa, se a gente trabalhar numa linguagem acessível, todo mundo vai cair em cima da gente. Então, a gente quer cada vez mais parecer mais inteligente para o pessoal confiar mais na gente, né? E na docência é totalmente contrário, a gente quer ser cada vez mais acessível. Então, mudar essa cabeça de uma hora para outra, assim, foi muito difícil para mim. Inclusive, porque eu dei algumas aulas na faculdade, na UNB, na verdade. Depois, para dar aula para o sexto ano, assim, eu fico confusa. É assim, como se fosse outro mundo para mim. E outra coisa é que, embora eu tenha, já é outro ponto da fala dela, embora eu tenha feito mestrado com uma espécie específica que vive na Amazônia, não fui eu que fiz a coleta. E aí eu tinha marcado para ir, eu estava tudo certo para ir para a Amazônia para conhecer o meu lugar, né, de coleta, de onde minhas plantas vieram, como que era, assim, no chão da mata, né, os parâmetros físicos, os parâmetros químicos, como que eram as árvores altas, baixas, como que era esse alagamento. Enfim, não pude ir porque engravidei no meio do meu mestrado. Tive que terminar meu mestrado em 1 ano e, sei lá, 2 meses, sei lá. Foi muito pouco tempo. Então, acabou que eu fiquei com essa lacuna, sabe? Eu senti falta de estar lá no campo, porque eu acho que quando a gente fica só no laboratório, a gente perde muita vivência. Perde, assim, é como se a gente tivesse, sei lá, não é uma planta, não é uma pessoa, né? Mas a gente despersonaliza aquilo ali. Eu não sei de onde veio essa semente, eu não sei como eram as árvores que produziram essa semente, então eu achei que fez muita falta na minha vivência como pesquisadora e provavelmente na minha vivência de vida também, não poder ir para o meu local de campo, que era na Amazônia. Aí chegamos no outro tópico, né, que é qual que é a importância de ensinar ecologia. Eu acho que era essa a pergunta, não era, Ingrid? Eu fiquei pensando na minha cabeça esse tema dessa aula, né? E eu cheguei a 2 conclusões aqui. Primeiro, é reconhecer que as plantas interagem com o ambiente, né? Elas são seres responsivos também. Porque quando a gente dá aula de ecologia na escola, pelo menos do jeito que eu aprendi, as plantas são alimento. As plantas são seres produtores da cadeia alimentar. Pronto, elas estão lá paradas, enfeitando a mata, aí chega um bicho, come ela e fica feliz. Fica com o bucho cheio. Mas não é só isso, né? Porque as plantas, elas são seres responsivos, assim, quanto aos parâmetros físicos, que foi o que eu mais estudei, né? Elas respondem se elas estão estressadas por alagamento, por fogo, por luz de mais, por luz de menos. Elas modificam o ambiente delas, porque as raízes fazem todo um trabalho de junção do solo, né? Evitam assoreamento, evitam o desgaste do solo. Elas modificam o ambiente, perdendo folhas e nutrindo o próprio solo delas. Elas produzem compostos alelopáticos para competir com as outras plantas ao redor. Elas utilizam o trabalho dos polinizadores, elas utilizam o trabalho dos dispersores, né? Elas são seres ativos no ecossistema. Então, quando você fala que as plantas são seres ativos no ecossistema, você desmistifica aquela coisa de que a planta é
Deu uma travada o pra mim. enfeite da... Oi? Eu não sei se foi meu computador. Não, desculpa. Continua, que pra mim você tinha travado, mas às vezes é minha internet. Pode continuar. Ah, desculpa. Bom, vamos ver. A paradona. Na verdade, a planta vive, ela interage com o ambiente inteiro, né? E outra coisa, outro ponto que eu acho importante também é que aí vai do estudo da ecologia no geral, é a criança saber que está tudo interligado, igual a Viviane falou, e que nós também fazemos parte dessa rede. Então, se você desmatar uma mata ciliar, se você desmatar uma mata que está ali protegendo uma nascente, isso aqui pode ocasionar um problema de água para você mais na frente. Um problema de água para pessoas que estão lá no Nordeste, porque os aquíferos aqui do Cerrado, eles abastecem, né, os rios de grande porte do mundo, do Brasil inteiro. Então, assim, é tudo uma rede, e você tem que se preocupar em conservar essa rede, porque isso é conservar a sua própria vida, né? Se colocar no meio da natureza, porque as crianças, elas acham que a natureza está longe. A natureza é lá no parque da cidade, a natureza é lá nas estradas, no meio das estradas, mas não, elas têm que entender que a gente faz parte dessa natureza. E aí, eu acho que isso vem principalmente do estudo da ecologia, né? De saber que, assim, se você desmatar, você pode não ter abelha para polinizar seu próprio alimento depois. Então, são várias fagulhazinhas assim, né, que a gente pode criar dentro deles para eles entenderem sozinhos e com a ajuda da gente também que precisa preservar a natureza, que a gente está dentro dela. É isso. Pegando um gancho, né, dessa fala da Ingrid, aliás, da Isadora, me traz pensar um pouquinho no que os currículos trazem para a gente, né? Porque os currículos, eles favorecem um estudo momentâneo, né? Eles não favorecem essas conexões que o aluno tem que fazer entre o conceito básico, né, e o contexto geral. Então, como que a gente faz, né, esse meio termo para associar o que é nos passado ali, né, nos currículos, e o que é mais importante. E, Isadora, eu concordo plenamente contigo, e esse é o meu principal desafio, porque eu ainda tenho uma linguagem muito científica, e às vezes eu quero que os alunos entendam o mesmo que, né, que assim, a importância que eu, né, com toda a minha caminhada, consegui chegar. E até quando a gente fez agora o plano de aula, né, eu falei para o João, eu acho que o meu plano, ele está muito com cara de projeto, né, porque, enfim, é a minha vivência, né, e eu estou tentando, nesse tempo, né, nesse pouco tempo de experiência docente, fazer essas conexões com a prática mesmo, de como tornar isso acessível para os alunos, né? Eu concordo muito contigo, Vivi, porque que o currículo ele é muito espalhado. Assim. Um ano a gente fala de biomas, aí no outro ano a gente fala de polinização, aí no outro ano a gente fala de fisiologia. Cara, não tem como o menino ficar seguindo uma lógica ali, né, na cabeça dele de que tá tudo junto, tudo mais ou menos se interage ali. Não tem, porque é tudo separado. Assim, eu fico bem angustiada com isso, né? Porque no fim a gente tem que vencer um conteúdo. Eu não gosto disso, meu Deus do céu. Mas meio que é obrigado, né? Você tem que reportar alguém, as aulas que você está dando, fazer um diário de classe condizente com o currículo em movimento, que é o que a gente tem aqui no DF. Mas na minha cabeça isso não faz sentido, na minha prática isso não faz sentido, sabe? De separar tantos conteúdos assim, que tem a ver, que são relacionados. Então eu acabo tendo que perder algumas aulas minhas retomando esses conceitos que ele já tem, né? Enfim, é isso. É uma busca eterna. Tentar enfiar algumas coisas na cabeça dessas crianças.
né, de forma mais faça mais sentido possível, né, e menos decoreba possível, porque ficar estudando, decorando sobre polinização, sem entender o que isso significa, né, o que isso significa no mundo, para mim isso não faz nenhum sentido, e não vai fazer sentido para o aluno também, não vai, tanto que ele vai esquecer, não faz sentido, o menino esquece, né. Aí já pegando o gancho agora no que vocês duas falaram, aí eu fiquei pensando assim, se a gente estivesse olhando em duas escalas, numa escala nacional, como relacionar isso e tornar isso significativo para os alunos, principalmente porque as realidades vão mudar, né? Vão ter realidades que vão ser mais abastadas, mais confortáveis, e outras que não. E como, a partir de uma realidade do município de vocês, numa escala menor, ou de repente do estado, como que isso pode estar relacionado, né? Porque o currículo do estado de cada uma de vocês pode ou não estar trazendo essas questões, e pode estar trazendo em outro ano em outra disciplina, e talvez isso dificulte muito o trabalho, provavelmente. Mas, então, como que, de alguma maneira, a gente pode relacionar a ecologia a partir dessas escalas, né? Escala. A Isa falou um pouco dessa questão da escala nacional, né? Falou da água e tudo mais. Você também falou, Vivi, né? Falou da Amazônia, da chuva. Mas e num contexto localizado, por onde a gente poderia partir? Então, Ingrid, eu acho que, de uma forma geral, né, o currículo ele está meio que desassociado, né, do local. Por mais que assim as secretarias municipais elas tenham autonomia de mexer, né, nos currículos, mas quando a gente pega numa escala estadual, que é o meu caso, o currículo ele é feito de uma forma geral, né, no contexto estadual. Por mais que no estado do Rio Grande do Sul ele seja um estado basicamente agrícola, que, né, tenha um pouco desse contexto da importância das plantas para a cadeia econômica do estado, eu acho que trabalhar numa escala local é muito importante, porque a gente consegue pegar mais as questões do município mesmo, né? Porque senão não faz sentido. Um aluno que mora, por exemplo, na capital, ele tem uma vivência totalmente diferente de um aluno que mora aqui na cidade de Fontoura Xavier, que tem 10 mil habitantes, né? Que é um contexto totalmente diferente, é uma escala totalmente diferente. E como que um currículo, né, estadual consegue abranger todas essas diferenças em um único documento, né? Então, eu acho que cabe também a questão da escola como um todo, né? Aí envolve direção, envolve professores, tentar regionalizar esse currículo, né? Para deixar mais acessível à prática dos alunos, né? À vivência deles, ao cotidiano. Nem sempre isso acontece, né? Infelizmente, nem sempre acontece, porque eu acho que é uma barreira, os professores até tentam, mas é como a Isadora falou, a gente tem que cumprir ali, né, os conteúdos, a gente muitas vezes não consegue se deter tanto quanto a gente queria e transpor isso, né, trazer para o cotidiano, para a prática cultural e social de cada um dos alunos. Aí, pensando no que a Viviane falou, Isa, se você puder compartilhar com a gente alguma prática que você tenha colocado dentro de sala de aula e que conseguiu fazer essa contextualização, que se você lembrar, fala aí pra gente como é que foi. Menina, eu já entrei em sala de aula na pandemia. Então, estou sempre online, desde que eu entrei, professora online, né? Então, assim, as práticas ficam muito reduzidas, no caso. Muito mesmo, infelizmente. Mas, assim, eu dou aula. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o Distrito Federal. A gente tem Brasília, né, o plano piloto, e tem as cidades satélites, que são normalmente povoadas por uma população mais vulnerável, né? A cidade que eu dou aula é bem vulnerável, e assim,
Lá no centro, no plano piloto, tem muita árvore, muito parque, é lindo, é aquele sonho, né? Para qualquer professor. A gente sai da escola, tem árvore para olhar lá. Agora, no Riacho Fundo 2, a situação é bem diferente, né? A gente sabe como é que são os entornos aí das cidades grandes. E, assim, embora aqui tenhamos muitos parques, tenhamos um jardim botânico muito legal do Cerrado, tenhamos as reservas do IBGE, a reserva da Fazenda Água Limpa, a gente tem muita área protegida aqui ao redor. Tem a Floresta Nacional também, mas tudo isso é muito longe da vivência dos meus alunos. Muito longe, sim. Não tem como chegar de ônibus, você tem que ter um carro para chegar, são quilômetros e mais quilômetros das cidades, da cidade onde eles vivem. Então, é uma vivência, a vivência de conhecer áreas preservadas é comum das pessoas de Brasília, do plano piloto em si, mas é incomum para as pessoas do entorno, né? Então, isso é mais um fator que dificulta a gente falar de ecologia, porque o menino não tem contato com a área preservada, né? Infelizmente. E aí eu acho que vai de cada professor, né, e das possibilidades das suas escolas de organizar saídas de campo para esses lugares. Eu sei que é difícil, principalmente para o sexto ano, é difícil levar essas crianças para jardim botânico, para a zona de floresta, de mata, de cerrado e tal. Mas eu acho que é uma prática que vale a pena investir, porque é tão rico você chegar numa área de cerrado, poder falar para esses meninos, assim, pessoalmente, mostrando as relações, mostrando por que aquilo é importante, né? Você torna aquilo mais significativo. Infelizmente, ainda não tive chance de fazer, mas se um dia essa pandemia acabar, eu tenho muita vontade de fazer isso com eles, de levá-los para campo mesmo, sabe? Para ver de perto essas áreas que a gente tem perto da gente, mas que é inacessível para eles, às vezes não sabem nem que existe, né? E aí aqui, o Currículo em Movimento, ele acho que só tem encerrado uma vez, né? No ensino fundamental inteiro. Mas os professores de ciências meio que fazem um pacto simbólico aí, de sempre que tem uma chancezinha ali, você fala, ó, o Cerrado é assim, eles vivem no Cerrado. Aí vai falar de qualquer coisa que tenha a ver com ecologia, você puxa, ó, essa planta aqui é do Cerrado. Isso aqui floresce desse jeito. O IP floresce desse jeito na seca, vocês sabem por quê? Então a gente está sempre tocando ali de leves no que é o Cerrado e o que vocês viram. Mas isso é um pacto meio assim, dos professores de ciências, né? Porque a maioria da gente é formado aqui no Cerrado mesmo, então a gente tem um amor por esse bioma. Sempre que a gente pode falar desse bioma, a gente fala. E aí eu acho que deixa a vivência dos alunos mais completa, assim, dá um significado ali para o que eles estão aprendendo. Eu acho que essa é uma questão super importante, né, Isadora, de trazer assim o contexto local. Porque se a gente pega o livro didático, ele vai ter o quê? Ele vai ter a Amazônia, ele vai ter Mata Atlântica, mas e cadê o bioma local, né? Tipo aqui, que a gente tem os pampas. Não tem um livro didático que fale sobre pampa, né? Que é o cotidiano, que é o que os alunos vivenciam. E como que eles entendem a importância de preservar o local, né? Para aqui, que é uma região muito agrícola, os campos estão sendo todos transformados em área agrícola, né? Plantação de soja, plantação de culturas anuais, milho e tal. E o que isso influencia? Vocês estão escutando? Ok? Então, o que isso influencia no dia a dia deles? Ou, tipo, o que isso vai mudar, né? Porque no Pampa a gente tem toda uma fauna associada, né, a esse bioma, e todas as espécies, e que o que isso vai repercutir, né, numa escala regional, a conversão dessas áreas em área
agrícola e o que isso vai influenciar tanto na vida deles quanto do ecossistema como um todo, né? Então, eu acho que é muito importante trazer isso para um contexto bem local mesmo, para eles conseguirem fazer essas conexões. Porque eu falar em sala de aula de Amazônia, por mais que seja a minha vivência atual, para eles, o que é a Amazônia, gente? Eles não sabem nem onde fica a Amazônia. E só complementando aí essa parte da falta da regionalização, né, Vivi? Você pega, por exemplo, um livro sobre cadeia alimentar, ele vai ter pinheiro, vai ter leão. Assim, gente, cadê os bichos que tem no Brasil? Cadê os bichos que tem no Cerrado? Sabe, nossa fauna é muito rica, a nossa flora é muito rica. Por que a gente tem que pegar exemplos de outro lugar? Aí a criança fica confusa, ela conhece as coisas que existem em outros países e não conhece o país dela. Aí vai querer preservar o leão. Legal preservar o leão, mas cadê tu preservando o lobo-guará? Tu não sabe nem que lobo-guará existe, que come lobeira, sabe? Quais são as relações desse bicho com a lobeira? São interessantíssimas, assim. Onde tem lobo, tem lobeira. O lobo precisa da lobeira para não ter doença no trato digestório. Enfim, é uma relação super rica que eles desenvolveram ao longo de anos de evolução, né? E a gente não fala isso para os nossos alunos, porque o exemplo que a gente tem é o leão. É bem isso mesmo. Eu vi a cara de indignação do João, só reconhecendo o problema aí dos livros. Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria perguntar se quem está participando quer fazer uma pergunta. João, Felipe, Marina, tá tudo bem? Então tá. Enquanto vocês estavam falando sobre essa questão, essa importância de levar até um local preservado e tudo mais. E se, quando a gente não tem, né? Se a gente olhasse ao nosso redor, se a gente olha para o contexto da nossa escola, como que pode ser feita essa reflexão? Assim, vocês já comentaram algumas dessas questões, mas acho que a gente poderia dar uma aprofundada. A partir da realidade que você está num local urbano, e como então você relaciona a ecologia nesses ambientes quando você não pode fazer essas saídas? Assim, de repente, como trabalhar, não aquilo que a gente vê, consegue ver, porque tem a possibilidade de ver, mas como trabalhar aquilo que a gente não vê e tem um motivo disso não estar ali? Não sei, foi uma provocação que me surgiu na cabeça enquanto vocês foram falando, e aí eu gostaria de perguntar, assim, como que vocês acreditam que poderiam trabalhar isso, se de repente vocês conseguem identificar ao redor de vocês parceiros mesmos para trabalhar com essa questão, de repente algum grupo de estudo em universidade, algum grupo vamos supor, de pesquisa dessas de ciência cidadã, ou algum parque da cidade, ou algum agricultor, alguma coisa nesse sentido, sabe? Como que ficaria? O que vocês imaginam que poderia ser agregado à realidade escolar para trabalhar essas questões ecológicas e toda essa importância de conservação? Você falando isso aí, Ingrid, eu lembrei de uma vivência minha, né? Eu conheci um rapaz que estava fazendo o mestrado dele, e o mestrado dele era de fotos. Ele rodou aqui o Cerrado inteiro com a gente, com amigos próximos nossos, fazendo fotos do Cerrado, todo tipo de fotos, fotos de lugar preservado, foto de lugar que virou campo de soja e tal. E essas fotos são material riquíssimo para mim, né, na minha cabeça, para usar em sala de aula, porque primeiro que eu acho que não existe dar aula de ciências sem fotos, porque você precisa ilustrar o que você está falando, senão a criança, o jovem não consegue entender o que você está falando. E aí tem uma foto que eu lembrei que foi uma foto que me marcou muito do trabalho dele, porque a gente estava dirigindo lá para a estrada, lá para... Desculpa, gente. Minha filha está imitando um cachorro. A gente estava dirigindo lá para a Chapada dos Veadeiros, e aí virou só soja, né? Ali em volta do Parque Nacional é só soja, só soja.
E aí tinha uma placa, não sei se vocês já viram essa foto, tinha uma placa que tinha escrito Cerrado, savana mais biodiversa do mundo, alguma coisa assim. E atrás, gente, era só soja. Não tinha mais cerrado ali atrás daquela placa. O cerrado foi todo tomado por soja. Então é isso. Eu acho que é você mostrar os ambientes, fotos de ambientes que estão preservados, mostrar fotos de ambientes que deveriam estar preservados de acordo com a placa e viraram soja, né? E falar quais implicações que tem, né? Provocar isso. O que vocês acham que aconteceu com esse ambiente? Por que ele está assim? Vocês acham que isso está mais rico do que antes? Quantos tipos de plantas você conseguem ver nessa foto aqui que tem só soja e nessa foto aqui que tem uma mata preservada? Vocês acham que qual é melhor? Qual situação é mais adequada no ponto de vista da conservação, né? De patrimônio genético, de formas, de frutos, de todos os usos que a mata pode ter, né? Sim. De ser casa também para outros animais que não só sua, né? Assim, eu acho que fotos são uma coisa muito legal de se apresentar. E filmes também. Existe aqui no nosso contexto o filme Sertão Velho Cerrado, que eu acho que assim, tem que estar presente em todas as aulas de ciências de todos os anos. Para eles entenderem o que é a luta do pessoal calunga, do pessoal que mora em comunidades que precisam de matas preservadas e tem que lutar contra a galera do agronegócio, né? Então, essas duas sugestões minhas, usar muita imagem e usar filmes. Eu concordo plenamente com a Isadora, né? Eu acho que o uso de imagens é fundamental para a nossa prática, né? No dia a dia, para tornar mais visível para os alunos, né? Porque, tipo, a gente fala e se a gente não ilustra, só passou, né? Mas quando tu ilustra o que tu tá falando, eu acho que isso se torna muito mais efetivo, né? O aprendizado. E outra coisa que me ocorre, assim, tipo, é a importância de trazer o conhecimento tradicional para dentro da sala de aula também, né? A gente pode, né, embora talvez o nosso não seja a realidade minha aqui, né? Porque a gente vive um município é pequeno, então a gente tem muita mata ao redor, então teria como fazer aulas práticas, sair e tal, mas pensando num ambiente urbano, eu acho que seria importante trazer, talvez, pessoas que trabalham ou com agroecologia, ou agricultores familiares, ou pessoas que trabalham, né, talvez em parques, como gestores ambientais, trazer essas pessoas para dentro da sala de aula, né, para eles tentarem mostrar ou contextualizar um pouco melhor para os alunos tentar, né, fazer essas conexões da importância da preservação e de como que essas interações realmente ocorrem, qual que é a importância da gente manter uma floresta em pé, né? Se nós pensarmos só pelo lado econômico, vamos derrubar tudo e vamos plantar soja, porque a soja está valendo R$ 160 um saco, né? Para a economia do Brasil, né? Beleza, vamos produzir, mas e o contexto ecológico por trás? Como é que a gente, né? Qual é o custo-benefício ambiental, né? Da gente só pensar no econômico. A diferença do preço é a gente que está pagando, né? Parece que a gente está ganhando dinheiro e a gente está destruindo a roda do nosso país. Né? E a gente vai pagar mais a longo prazo, né, ainda. Porque a soja é uma cultura ali imediata, mas aí depois, se você não ter a mata preservada, é um preço que você paga a longo prazo, que provavelmente, não, com certeza, vai ser bem mais caro do que um saco de soja. E aí eu lembrei, Ingrid, que eu chamei a galera do Parque Nacional para dar uma aula minha online. É um projeto que tem aqui em Brasília, o pessoal do Parque Nacional faz 2 encontros com as turmas, né, que desejam fazer parte desse projeto. É tudo online, infelizmente, mas seria presencial. E um encontro, eles falam do patrimônio
natural, que está sendo preservado ali com o Parque Nacional, e no outro encontro eles falam do patrimônio histórico, que está sendo preservado também, porque temos muitos sítios de período que os tropeiros estavam passando aqui no meio do Brasil, tem Estrada Real ali no Parque Nacional, tem muitos sítios de importância histórica também que estão preservados pelo Parque Nacional, né? E é um encontro muito legal, os meninos adoraram, meus alunos adoraram, assim, foi um retorno super legal. Eles fizeram muitas perguntas e ficaram com muita vontade de visitar o Parque Nacional. E aí eu tive que, né, prometer para depois e tal, talvez vai dar certo, mas é legal você plantar essa sementinha do interesse, né? Assim, o Parque Nacional não é uma coisa tão distante de mim, eu posso visitar o Parque Nacional como forma de visita guiada, e ele é preservação de muitas coisas legais que eu gostaria de ver pessoalmente, né? E aí eu achei bem legal esse projeto. Eu tinha esquecido desse projeto, mas aí com a fala da Viviane eu lembrei. Aí, enquanto vocês falavam, tem mais uma pergunta aqui, mas ainda tem uma outra que eu pensei enquanto vocês falavam. Assim, que nem você acabou aí de falar sobre o potencial de você plantar a sementinha, né? De você acabar transformando essa relação dos estudantes, né? Mas aí, queria perguntar, assim, para vocês, como que, assim, através de que prática, assim, você vai lá e você olha, você vê, mas como que vocês acreditam que isso se desenvolve, né? Que transformações são alcançadas e como que isso é alcançado, essas transformações no aluno? Não sei se ficou claro. Eu acho que é uma transformação do olhar, né? Não sei, eu acho que a partir do momento que o aluno entende um processo e significa aquele processo, daquele momento em diante ele vai olhar uma abelha chegando numa flor e aquilo vai chamar a atenção do olhar dele. Ele ficar mais atento àquele pequeno momento ali, entendeu? Ele vai ver uma notícia na TV, ele vai conseguir pensar, olhar para aquilo diferente. O que o ministro Salles falar que vai poder passar boiada tem a ver comigo, tem a ver com o meu povo, com o meu país, o que isso vai poder mudar na minha vida, né? O que isso significa, assim, de perdas de forma palpável, né? Eu vi isso na minha aula, então eu tenho um olhar mais crítico com relação a isso, né? Não é isso, eu acho que muda o olhar da criança, do jovem. Eu pensei nisso também, pensando no que vocês escreveram sobre por que vocês também escolheram biologia, né? Na verdade, essa foi uma sugestão de uma outra pessoa do nosso grupo, mas enquanto vocês iam falando, eu pensei nisso, né? O que funcionou com vocês? Não que a gente queira que todos os alunos sejam biólogos, né? Seria muito divertido, maravilhoso, provavelmente, mas o que funcionou com a gente? O que foi essa sementinha com a gente? Porque, pelo menos, mesmo que a maior parte das pessoas não se tornem biólogas, é nutrir esse cuidado, né? A gente precisa essa coisa, esse dever ético do cuidar deveria estar mais presente. Aí eu pensei nisso, assim, nessa questão do que funcionou com vocês e tudo mais, e como que vocês poderiam contaminar as pessoas, sabe? Com esse amor. Eu concordo com vocês, né, tanto com a Ingrid quanto com a Isadora. Eu acho que o nosso papel, quanto educador, é instigar, né? Levar instigações que façam com que os alunos tenham um interesse de buscar, ou pelo menos que olhem de uma forma diferente, né? Eu lembro que durante a graduação eu tive excelentes professores de botânica, né? E eu lembro que uma das professoras falava assim: uma vez que a botânica entrar na vida de vocês, ela nunca mais vai sair. Porque você vai olhar para a planta, você já não vai mais ver ela só como uma planta, você vai querer saber quem é ela, quais são os polinizadores, quais são as características ambientais que favorecem com que essa planta esteja ali, né?
E isso a gente pode trazer muito para o nosso contexto diário, né, dos alunos, pensando, tipo assim, por que eu compro uma planta lá na floricultura, por exemplo, e ela está super bonita, mas ela chega na minha casa e ela não vinga, ela morre, ela vai, né, tipo, como trazer os conceitos, talvez, ali, de luminosidade, de ecofisiologia, né, como a Isadora falou, para dentro da casa dele, para eles entenderem isso, né? Fazerem essa conexão. Então, é fundamental isso, é mudar a forma como cada um vê a situação, né? Vivi, eu faço parte de um grupo aqui. Eu sou a louca das plantas, né? Eu tenho muita planta aqui em casa, às vezes eu mato algumas, às vezes não, mas enfim, eu tô nessa seara aí. E aí eu faço parte de um grupo de troca de mudas. E a galera dá muita dica sobre planta lá também. Mas você vê como a galera é crua. Um pessoal que gosta de planta e que mesmo assim não entende, por exemplo, que não pode pôr uma planta num banheiro escuro. Ah, mas aí ela vai ficar feia, ela tá morrendo, porque eu vi que uma pessoa colocou no Pinterest, colocou a planta dela no banheiro. Por que no meu não tá dando certo? Gente, planta precisa de sol. É uma galera que já passou pelo ensino, né? Que já passou pela escola e que não é vulnerável, porque tá comprando planta no momento que planta tá mais caro, né? Tem planta aí valendo R$500, R$700 e tal. Então, é uma galera que tem conhecimento, mas assim, não tem conhecimento nenhum em botânica. Tá aprendendo tudo agora. Por quê? Porque agora isso faz sentido na vida dela. Agora ela gosta de planta, agora ela quer enfeitar a casa dela com planta. Então, faz sentido ela querer entender por que planta existe planta de sol, de sombra, de meia sombra. Por que tem que colocar adubo no solo? Porque senão a planta não consegue se desenvolver. Por que a planta fica com praga? Por que você olha, se você usa óleo de nim, que é uma planta também, para tirar as pragas das plantas da casa, né? Então tem muita gente fazendo esse retorno. Por quê? Porque agora as plantas fazem sentido na vida delas, então elas estão fazendo esse retorno que não do que elas não pagaram lá no período de escola delas, agora elas estão querendo aprender, sedentas por aprender sobre botânica. E eu acho isso muito legal. É por isso que eu não saio desse grupo, porque é praticamente experiência de pesquisa para mim, assim. Total. Gente, eu vou perguntar de novo se alguém quer fazer mais uma pergunta. Eu tenho mais uma, e aí eu acho que dá tempo da gente terminar na hora certinho. Todo mundo vai almoçar feliz. João, quer falar alguma coisa? Pode fazer, depois eu falo. Pode fazer. O que eu tinha pensado aqui agora é que, assim, vocês têm toda essa bagagem aí da pesquisa. E através desses anos todos que vocês vivenciaram isso, existe alguma questão que vocês acham que, para compartilhar com os outros professores do curso mesmo, tem alguma questão que ao longo da vivência de vocês, vocês acreditam que merece mais atenção? Tudo bem que não dá para a gente falar que todo mundo vai abordar o mesmo assunto e tudo mais, mas que de repente a gente possa compartilhar com os outros professores alguma coisa que vocês viram que há um problema que a gente deveria estar falando e que por algum motivo ainda não está presente, vocês acham que é relevante? Durante a pesquisa de vocês. Eu acho que o que eu vejo, assim, né, trazendo talvez um pouquinho daquela questão que já foi abordada no nosso curso aí da cegueira botânica, é a importância das aulas práticas, né? Porque, tipo, a maioria dos professores, eles têm medo, né, de abordar o assunto, porque, enfim, a botânica não é uma coisa fácil se a gente tratar a nomenclatura da botânica, né? Mas eu acho que dá para transpor essas barreiras, não trazendo aquela botânica cheia de nomes, mas sim uma botânica relacionada ao cotidiano, né? E as aulas práticas, elas são fundamentais. Eu vejo por mim, por experiência própria, que quando eu, né, volto, assim, faço uma reflexão
da escola, a única aula que eu lembro lá do ensino fundamental de ciências foi uma aula prática que eu tive, que a gente abriu uma flor, né? Uma flor de azaleia, e é a única aula prática que eu me recordo, assim, então, e também, né, depois que a gente discutiu aí no seminário, nos encontros, eu lembrei da prática que a gente fez do feijão, lá nas primeiras séries, né, do ensino fundamental, primeiro, segundo ano. Então, a importância, né, da aula prática para o cotidiano dos alunos, né, eu acho que isso faz uma grande diferença, assim. Viviane, eu lembrei que eu tive essa aula prática também quando eu tinha uns 16 anos e eu fiquei a louca de pegar todas as flores da rua e abrir e caçar cada uma que estava, onde que estava cada uma daquelas estruturas. E eu ficava assim impactada com a diferença de formas, né, que cada estrutura poderia ter. E a gente aprende sempre nos livros que é tudo bem direitinho ali, o estilo, não sei o quê. Ali a antera, sempre fica daquele jeito, mas não, você vai para a vida real e cada flor é diferente. E aquilo ali me deixava assim, intrigada demais. Inclusive, meu namorado me dava umas flores, assim, como símbolo de romantismo, e eu pegava as flores e abria todas. Desmontava inteiro, exatamente. Ai, ai. Mas respondendo sua pergunta, Ingrid, eu acho que o que é muito importante é fazer a junção das áreas, né? Você dizer o que aquilo tem a ver com outras coisas que a pessoa já aprendeu, né? Porque aí você vê a coisa como um todo, não como um conteúdo separado. Por exemplo, eu dei algumas aulas na disciplina de Fisiologia Vegetal, na UNB. E a disciplina de Fisiologia Vegetal, embora já seja uma disciplina muito integrada e tal, ela fica ali separando nas caixinhas do mesmo jeito. Assim, isso aqui é hormônio, vamos ver sobre hormônio. Agora, vamos ver sobre a planta reagindo ao sol. Agora, vamos ver sobre a planta fazendo um fruto. Aí é tudo separadinho, cada aula separada, né, especificamente. Aí, quando eu fui dar aula de Fisiologia do Estresse, que eu falei de planta estressada com o ambiente, e o que elas faziam, e usava hormônio, e usava balanço hídrico, e usava tudo, assim, tudo que eles já tinham visto na disciplina integrado em, basicamente, a planta tentar sobreviver. Aí apareceram, acho que 5 alunos querendo estagiar com meu professor de Fisiologia Vegetal, porque queriam saber sobre Fisiologia do Estresse. E aí eu me senti muito orgulhosa desse dia, porque, cara, eu consegui pegar esses alunos para eles quererem trabalhar na minha área. Tipo assim, isso é muito legal, isso é um retorno muito legal, né, que eu tive. E fiquei bem feliz. Totalmente, é o objetivo da vida, instigar as pessoas. Fala aí, João, você tinha aberto o microfone. Não, eu só queria fazer um comentário também para a gente caminhando. Primeiro, eu acho que vocês trazendo... Quando eu fiz as disciplinas com ecofisiologia, foi as disciplinas que eu falava, gente, botânica é muito legal. Tipo assim, porque quando você vai falar ecofisiologia, diferente das aulas lá da taxonomia, da sistemática, que eu adoro, mas quando você vai para a aula de ecofisiologia, você fica, gente, até medir a largura de uma folha fica interessante. Vamos calcular o peso seco da folha. Você fala, meu Deus, que atividade legal, que é uma coisa simples. Você tentar ver o peso seco da folha, relacionar com a presença de água, que você tenta integrar um pouquinho mais os conteúdos, né? Eu me senti... Eu partilhei da mesma história, assim. Quando eu fiz as disciplinas de ecofisiologia, eu fiquei, meu Deus! Sim. Eu queria compartilhar também o que me pegou, assim, não que eu vá para essa área, eu nem sei o que eu vou fazer da vida quando eu me formar, mas assim, teve uma prática que eu acho que me encantou, assim, demais, que a gente foi até um parque em São Bernardo, e assim, o professor, ele dividiu a gente em grupos, e cada grupo ia ter que dar uma olhada, assim, andar e olhar e comentar sobre qual que seria
o tipo de metabolismo daquela planta conforme o ambiente. Então, assim, um grupo vai olhar o gramado, vai ficar numa área que vai ter mais gramado, o outro vai ficar nessa área que tem esta árvore. Eu fiquei no grupo que só tinha uma árvore, mas naquela árvore tinha uma distribuição de plantas de um lado diferente da do outro, porque o sol batia mais de um lado do que do outro, sabe? Então, uma árvore, a gente só olhou uma árvore, a gente fez uma discussão gigantesca a partir daquilo. Então, enfim, várias coisas que são possíveis e aquilo me pegou, assim. É isso, é assim, que eu queria falar, que eu acho que de repente alguém pode até usar, fazer isso na vida depois. E aí, para encerrar, de fato, sempre gosto de perguntar, dado o momento que a gente já fez aqui a formação, eu queria ouvir de vocês o que vocês estão achando da formação, para ter esse momento de avaliação também. O que vocês estão achando do nosso trabalho até agora, dessa nossa trajetória? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o que vocês estão achando. João, para mim está sendo incrível, porque eu já estou há muito tempo dentro de uma área só, né? Da ecofisiologia. Então, é uma área ótima, mas você acaba ficando numa bolha ali do conhecimento. Você conhece as mesmas pessoas, conhece as mesmas aulas, os mesmos pontos de vista e tal. Então, assim, saber de vocês, que são pessoas que eu não conhecia ainda, os pontos de vista de vocês, as vivências de vocês, o olhar de vocês, assim, tanto na última aula de conhecimentos de etnobotânica, de conhecimentos tradicionais, em todas as aulas, na verdade, de você usar o conhecimento para, na verdade, de você usar coisas palpáveis para você interiorizar ali naquele aluno o que você quer que ele aprenda, né? Desviar ali o olhar dele do que ele já conhece para o que você quer que ele veja especificamente. Assim, tem sido muito rico para mim. Meu esposo também está fazendo o curso. A gente passa assim o resto do sábado inteiro discutindo o que a gente falou no curso pela manhã. Assim, é muito, muito interessante poder saber o ponto de vista de outras pessoas. Para mim é isso que está sendo mais rico, assim, sabe? Estou aprendendo demais. Sair da minha bolha é especialmente rico para mim. É muito legal isso, e para mim, eu acho que o principal é essa interação com outros professores, né? Que já estão ali há muito tempo e que têm a vivência, que têm a prática do ensino, que para nós, tanto para mim quanto para a Isadora, está sendo bastante inicial ainda, né? Essa troca que existe, né? De ver os comentários, de ver as dúvidas dos professores, e que é coisa que a gente vai esbarrar no nosso dia a dia, na prática, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E, João, com certeza, essa questão de tu trazer a teoria, né, de uma forma acessível, de dialogar a ciência, né, porque toda essa questão é conhecimento científico que está por trás, e trazer de uma forma acessível para trazer para a prática, para dentro da sala de aula, né? Como que a gente faz isso trazendo para a nossa realidade? Eu acho que está sendo muito bom, muito rico, realmente, e a troca, para mim, é o essencial, assim, a troca de experiências. Não, eu que agradeço. Eu acho que, por enquanto... Desligou o microfone, João. Eu ia parar de gravar, mas tem mais algum comentário, alguma coisa? Eu acho que... Não, né? Eu acho que tranquilo. Falamos